Fala pessoal, boa tarde, boa noite, mais boa tarde para alguns, mais boa tarde para outros. Bom pessoal, para quem não me conhece ainda, eu sou o Rick Olímpio e hoje eu vim aqui bater um papinho com vocês bacana, tá gente? Só que hoje vai ter uma convidada especial, tá? Vamos falar sobre criatividade, mas hoje eu tenho uma convidada aqui que vai arrebentar, gente. Tava bem ansioso para fazer essa live porque é um assunto que criatividade a gente fala direto, né? A gente tem esse contato maior com o tema criatividade, mas tem algumas áreas específicas, em alguns setores, que não se fala muito nessa criatividade. E na publicidade, existem vários setores dentro de uma agência. E geralmente, por paradigmas, concentra-se só a criatividade num setor de criação com os criativos. Então, olha só, olha aqui que fica até redundante, né, gente? A criatividade se concentra no setor de criação por meio dos criativos. Mas uma agência de publicidade é uma rede de criatividade, é uma rede que ali engendrada, entrelaçada, consegue gerar bons resultados para o cliente. Então, hoje eu resolvi falar um pouco, abordar, na verdade, né, o assunto da criatividade correlacionado à mídia. Todos os setores de uma agência de publicidade, gente, na comunicação, tem que ser criativo. Como comunicólogos, temos essa obrigação de passar uma mensagem com segurança, passar uma mensagem com certeza, passar uma mensagem que possa realmente abraçar o teu cliente, principalmente abraçar o público do teu cliente. Só que isso é um conjunto de fatores, é o resultado de um conjunto, né, de um trabalho em equipe. As coisas não terminam ou se concentram nas ferramentas gráficas, tipo Photoshop, Illustrator, não, tem toda uma equipe trabalhando. Existe um caminho, existe uma disciplina muito grande para que possam ser concretizadas campanhas realmente efetivas, criativas, assertivas, né? Então, hoje eu trouxe aqui, gente, vamos ver se ela já está aqui, a Rafaela Araújo. Vamos ver, vamos convidar aqui a Rafa para ela entrar aqui e começar a bater um papo com a gente. Assim que ela entrar, eu apresento ela. Vamos lá, vamos ver aqui a Rafa. Vamos lá, Rafa. Deixa eu ver aqui, Rafaela. Isso aqui, muito bem. Isso, Oi! muito bem. E aí, tudo bom? E aí, Rafa, como é que tá? Me Tudo bom, Rick? conte-me Tudo dessa vida certo, louca que a graças a gente tá vivendo, Deus. Pois é, estamos aqui esse trancados dentro de momento, casa, né? esse Esse momento momento master louco da nossa vida. que na sexta-feira a gente planeja, né, só o Netflix e pronto, né? É a diversão Aquela do final coisa de semana, dos né? confinados, os confinados. Deixa eu arrumar minha câmera aqui. Isso. Bom, gente, Rafa, eu estava falando agora para o pessoal que está aqui, o pessoal que está chegando. Bem-vindos, né, gente? Bem-vindos a todos aí, sejam de São Paulo, sejam de qualquer região do Brasil, sejam bem-vindos aí a esse bate-papo aqui, bem informal, que eu vou bater com a Rafa, né? Vou conversar com a Rafa aqui, esse bate-bola. E a Rafaela, gente, eu conheço a Rafaela há mais de 20 e poucos anos, né? Nossa, É um tempo. nem fala muito sobre isso. Não vamos falar isso não, porque na verdade Entrega nós a somos nossa milênios, idade. né? Exatamente. Somos nordestinos e milênios, tá, gente? Tá? A Exatamente, não geração entrega a milênio. idade. Não entrega a idade. Gente, eu sou do Recife, né? Para quem me conhece sabe que eu sou do Recife, vivo aqui em São Paulo, trabalho aqui em São Paulo, construí toda a minha carreira aqui em São Paulo e a Rafaela também. Inclusive, chegamos juntos, né, Rafa? A Rafaela também tem Exatamente. 15 anos de profissão, somos publicitários, ambos publicitários. Começamos nossa carreira no Recife e solidificamos a nossa carreira aqui em São Paulo. Então a Rafa está há 15 anos aqui, gente, arrebentando, né, na carreira, porque a Rafa conseguiu construir uma carreira muito bonita, uma carreira com valor assim imenso.
né, em termos de experiências, de conquistas. Então, a Rafaela é do departamento de mídia publicitária e do departamento de mídia já passou por grandes agências, gente, por muitas agências, já cuidou de muitos clientes bacanas, e eu tenho certeza que ela vai trazer uma experiência legal aqui para a gente, trocar uma ideia e falar um pouco sobre essa coisa da criatividade na mídia, gente. A gente tem que ter consciência de uma coisa, na publicidade, né, eu vou falar pelo meu setor, publicidade, pode ser que no jornalismo também tenha, pode ser que em outras áreas correlatas tenha, e eu não tenho dúvidas que realmente façam uso nada, hoje em dia funciona sem a criatividade, sem a inovação. Todo setor precisa de um profissional criativo, de um profissional que saiba solucionar problemas, né? Então, gente, Rafaela vai passar um pouco dessa experiência e falar como funciona, né? Qual o contexto dessa criatividade dentro da mídia, como o profissional de mídia pode se virar nos 30, ou o processo criativo que ele utiliza para que a campanha possa seguir o seu ritmo, né, o seu fluxo dentro da agência. Né? Uhum. Então, Rafa, eu vou jogar a bola aqui para você. Ó, já tem um elogio aí, ó. Rafa, linda! Sheilinha! Linda! Isso aí, Sheilinha! Fazer agora homenagem ao nosso Pantera Negra, né? Fazer isso aí, Sheilinha! Exatamente! Ô, Rafa, vem cá, me fala pra gente. O seguinte, o que te fez escolher publicidade? Por que publicidade? Isso é bem curioso, né? Porque, na verdade, eu decidi que eu queria ser publicitária no segundo colegial, assim. Já tinha certeza absoluta. Eu me achava criativa na forma de fazer os trabalhos da escola, resoluções da vida, problemas. Sempre tinha alguma solução, sempre pensava um pouco fora da caixa. E conheci uma prima de uma das melhores amigas lá de Recife, que elas eram publicitárias. Então, eu meio que trocava ideia com elas. Tá, mas o que é que faz publicitária? Elas eram da área de criação, né? Então, meio que, faz isso, faz anúncio e tal, e mostrava alguns anúncios que saíam em revistas e tal. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Então, fui percorrer, seguir esse caminho aí, esse sonho. No segundo ano, sempre quando alguém me perguntava, porque no segundo colegial você já enxerga, já todo mundo te pergunta, né? Vestibular, chegando, você vai fazer o quê? Publicidade, com toda a certeza do mundo. Enfim. E aí, percorri esse sonho, fiz publicidade. Só que quando chegou na faculdade foi a grande revelação, né? Porque eu descobri que a criação a criatividade da área de criação, eu não estava apta para isso. Eu comecei a fazer curso de Illustrator, Photoshop, InDesign. Eu falei, cara, ferrou, não é isso que eu quero. E agora, a sorte é que a gente já tinha passado por algumas disciplinas, né? Que davam a luz do que poderia ter também de fotografia, redação publicitária, mídia, inclusive, foi uma delas. Então, tiveram outras áreas que eu falei, cara, eu vou ter que perseguir outro caminho, porque essa da criação, né, da área de criação, eu não vou conseguir. Não é isso que eu quero. Então, eu comecei a ter a disciplina de mídia, eu me apaixonei. Tínhamos, né, porque a gente fez faculdade juntos, tínhamos uma professora, a Carla Patriota, que ela era uma grande também visionária, ela enxergava alguns talentos de mídia dentro das salas de aula e via quem tinha potencial, quem gostava um pouco de mídia, então acho que também ela me ajudou muito porque ela apostou em mim, né, me puxou e, enfim, me Eu não sou de mídia e ela me orientou. Exatamente. Fez minha orientação no TCC, né? Exatamente. Você é aí um exemplo de que um cara criativo foi orientado por uma mídia, né? Porque exatamente. Ela era mídia, ela trabalhava em agência, né? Então, toda essa minha inspiração, ela me ajudou muito a construir, de tipo, vamos em frente, esse é o caminho. E aí, logo na sequência, ainda, acho que no segundo ano da faculdade, também eu consegui um estágio em agência de publicidade em Recife, porém, as agências eram pequenas, então, assim, não tinha muitos recursos que eu pudesse aplicar todas as coisas que eu via na faculdade, eu não conseguia aplicar lá dentro, entendeu? Também me faltava um pouco de repertório, de experiência para construir isso, de falar, não, agora eu vou sair da caixa, porque eu nem imaginava o que poderia ser a mídia, né? A grandiosidade que poderia virar a mídia. Porque eu não tinha experiência, não tinha recursos, a agência também não, então assim, eu fui devagar. O tamanho do job não te oferecia essa experiência, né? O tamanho do job não tinha esse leque para que você pudesse desenvolver, aprender, enfrentar. Talvez também eu era estagiária, né? Então, assim, eu também não podia me exigir muito de mim, né? Então, enfim, fui aos poucos e até que
essa mesma professora, né, a Carla, ela descobriu um prêmio aqui em São Paulo, que era o Prêmio de Mídia do Estadão, que é do jornal Estadão. Isso a gente está falando em 2005, gente, tem um tempinho aí. E esse prêmio, ele via as pessoas... Foi ontem. Foi ontem, ele destacava as pessoas, tanto de estudantes quanto profissionais de São Paulo, né, das agências, quer dizer, não só de São Paulo, mas de todo o Brasil, mas acontecia aqui em São Paulo. E aí, como eu tinha mudado de turma, de faculdade, estudava à noite, já trabalhava, não tinha muito tempo para me reunir com as pessoas, para fazer trabalho de TCC, eu resolvi optar pela monografia, porque era uma coisa que eu fazia no meu tempo, no meu time, enfim. E aí falei, cara, vou fazer sobre mídia, que é o que eu sei fazer, que é o que eu sei falar. E naquela época lá, eu comecei a falar sobre o MSN. Os formatos que estavam despontando, as campanhas, os cases que já se utilizavam desses formatos. E fiz todo o meu trabalho estruturado em novos formatos de mídia dentro do MSN, do chat MSN, né? Não dentro do portal, mas dentro do chat especificamente. E aí, isso me rendeu a inscrição desse prêmio. Para minha surpresa, eu ganhei em primeiro lugar na categoria estudante e a premiação era um estágio em qualquer agência aqui em São Paulo que eu escolhesse. E como eu já apreciava muito o trabalho da UMAP BBDO, que na época era, acho que a segunda maior agência do país, eu falei, cara, eu não vou para menos, né? Se é para ir, vamos direito, vamos pelo melhor caminho. E aí escolhi estagiar na UMAP. Naquela época, a gente tá falando de 2006, foi quando eu cheguei aqui. Em São Paulo, então eu fui muito feliz fui muito assertiva, né, na minha trajetória aí e dessa construção, porque eu entrei no lugar certo, eu estava na hora certa, no lugar certo, então assim, eu saí com uma vantagem competitiva muito forte, né, da galera que ficou em Recife, enfim, então eu sou muito grata a tudo isso, né, que essa professora me ajudou, a Carla me ajudou a construir, obviamente também teve meu esforço, né, de querer isso, e aí eu vim para cá, para São Paulo, morar aqui em São Paulo. Quanto tempo, Rafa, você passou na UMAP? Um tempão, né? Passei 4 anos e meio lá. Depois você bastante, saiu, né? Voltou novamente, né? Sim, essa saída minha... E sabe que eu lembrei agora, Rafa, um momento bem interessante, porque, gente, a Rafa veio já empregada, veio estagiando, né? Eu vim para estudar, vim para fazer uma escola bacana aqui, a Escola Pan-Americana, né? E eu vim super ansioso e, lógico, eu tinha que arrumar emprego. A Rafa veio empregada, eu tinha que arrumar. Apesar de já ter exercido a função de diretor de arte no Recife, mas aqui era um mundo novo. Então, chegamos em janeiro, né, Rafa? Janeiro. De 2016. Olha só, 2006. E eu lembro, gente, que o estágio da Rafa era 3 meses. Lembra disso, Rafa? Teu estágio era 3 meses. Sem remuneração. Sem remuneração. Sem remuneração. E a Rafa me ligou. Rick, o que é que eu faço agora? 3 meses, nem nada. Vai acabar o estágio. Será que vocês vão me contratar? Gente, acabou. A Rafa me falou isso com 2, 3 dias, assim, foi na lata. Foi. A Rafa foi contratada, virou mídia e foi crescendo e ficou na UMAP, gente. E nessa caminhada, a Rafa já passou pela Ogilvy, já passou pela DPZT, já passou pela ADM9, né? E fez um trabalho pela África, né, Rafa? Exatamente. Então a Rafa tem um caminho grande aí. Agora, Rafa, me fala uma coisa. Dessa experiência, né? Você passando por todas essas agências aí grandes, que uma galera, lógico, tem vontade de experienciar, de ter esse momento também. Hoje em dia temos muitos estudantes de publicidade, provavelmente muitos alunos meus vão estar assistindo agora. Qual foi o maior desafio, Rafa, que você enfrentou nessa caminhada? Assim, um dos, né? Porque eu tenho certeza que cada dia é um desafio, né, na comunicação. Mas, assim, um desafio que marcou, que te faz lembrar, que diz, poxa, realmente isso me valorizou como profissional, isso me ensinou mais. Não, eu acho que, assim, o primeiro desafio foi quando eu cheguei, né? Cheguei na UMAP, não sabia, putz, e agora? Porque é um mundo, né? Uma puta estrutura, departamento de pesquisa, criação, planejamento, atendimento. E eu cheguei num grupo que a gente atendia a Twix, chocolates Twix. E aí eu lembro bem, quando eu cheguei, a criação tinha acabado de fazer o filme, que era aquele chocolate, caramelo, biscoito. Uhum. Era um filme super divertido, né? Isso aí a gente tá falando que é de 2006, que foi logo quando
quando eu Foi um cheguei. case, né, Minho? Foi um case essa Super campanha, case, né? exatamente. E aí eu lembro que nos bastidores, contando aqui depois de 15 anos para vocês, né, 16 anos, foi meio que o filme viralizou. Um criativo mandou para um amigo, que o amigo mandou para não sei quem, que não sei quem mandou para não sei quem, e bateu no cliente. E o cliente não tinha aprovado o filme ainda. Só que tava um puta estouro, um puta sucesso. Tipo assim, caralho, vocês têm que botar isso no ar agora. Isso é sensacional. Olha esse filme incrível. Blá, 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 blá. E aí, obviamente, o cliente questionou a agência, mas como assim vazou? Putz, vazou e ficou aquela coisa meio que saia justa, só que ao mesmo tempo já tava todos os blogs de publicidade, já tava todo mundo comentando, o boca a boca já tinha se espalhado, não tinha mais como voltar atrás. A galera já Foi tinha muito passado orgânico, isso no né? YouTube, já tinha postado no YouTube, e, Nossa. tipo, e agora? O que a gente vai fazer com isso? E aí eu lembro, falei, cara, não sei nem por onde começar, eu não sabia nem a existência, né? Planejamento de mídia. Oi, cheguei E aqui de isso é porque a paraquedas. internet não tinha a força que tem agora, Exatamente, né? exatamente. Imagina se fosse há tempos atrás, Imagina se fosse cabeças iam agora. rolar, felizes, mas iam rolar, né? E aí eu lembro que a gente teve que construir essa estratégia de trás para frente. Tá, agora viralizou, então vamos fingir que isso foi um vídeo viral, começou pela internet, agora vamos fazer de trás para frente. Começou a internet, vai acabar na TV. E aí a gente começou, só que por outro lado o cliente também não tinha dinheiro, não tinha muita verba para isso, porque ia ser uma campanha super pequena. E não era o principal core do cliente nessa época, acho que ele estava Snickers, aquele outro chocolate, né, da mesma companhia, mas eu acho que era o foco nesse momento. O cara falou, cara, não tem como voltar atrás, vocês vão ter que lançar isso. Tá muito forte, tá bombando, e ele falou, tá bom, então vamos lá. Só que eu tenho X de verba, vocês se viram. Então a gente foi atrás de formatos de mídias mais baratos, mas mesmo assim com impacto. Então a gente foi meio que se virando. E naquela época, o que era? Voltado para o jovem. E a MTV estava bombando. Então, assim, putz, a MTV permitia formatos diferentes, brincadeiras, e a gente fez eu lembro como se fosse hoje no Cover Nation, que era um programa de cover, a gente fez com que os caras cantassem Chocolate, Caramelo e Biscoito com a letra dos Guns N' Roses, do Iron Man, então era super divertido, e deu um super boom. E aí, depois de muito tempo, foi que a gente conseguiu um pouco mais de verba para o filme e para a TV. Então, assim, foi um super desafio para mim na época que eu tinha acabado de começar, né, aqui em São Paulo, na mídia, e enfim, entendendo ainda como era um processo, né, porque em Recife a minha realidade era outra, eu trabalhava numa agência pequena e aqui eu estava numa das maiores do país, então, assim, tudo proporcionalmente bem maior das minhas referências. Então, foi bem bacana, assim, ter participado disso tudo e saber saber uma coisa que ninguém sabia, né? Putz, a campanha era para dar errado, vazou e saber disso é interessante, sabe? Naquela época, assim, você fica um pouco nostálgica de caramba, olha só que loucura que é o poder do boca a boca, né? Sabe o que eu acho engraçado? É que é lógico, aconteceu tudo de forma muito orgânica. Se fosse hoje, daria o mesmo boom, mas só que aquele boom potencializado, né? Sim. Mas isso é para você ver que às vezes nem mesmo o cliente ele sabe o potencial, né? O cara nem aprovou bom, o contexto da campanha, às vezes Sim, nem ele mesmo sabe o que está fazendo, né? E a criatividade, inclusive, está aí também. É o profissional arrumar recursos, isso vem do atendimento, vem do próprio criativo da criação, né, que vai ler o briefing, da mídia, do planejamento, perceber algumas coisas e fazer com que o cliente acorde para determinada situação. Eu acho que é um trabalho muito de educação também, viu, Rafa, com o cliente, Ah, né? total. Sim, de Educar o confiar mais cliente. na agência, enfim. E até para isso a gente tem que ser criativo, porque tem que ter a retórica certa. Você tem que ter um Uhum. discurso que gere confiabilidade, que gere acreditação, né, no cliente. Então, eu gostaria muito que as pessoas observassem isso. É lógico que, como eu tenho muitos alunos, né, eu leciono, você sabe, eles estão se descobrindo, principalmente nos primeiros semestres, eles estão se descobrindo ainda, Uhum. poxa, tá entendendo as E áreas, total procurando ver. aceitável, né? Porque é tão complexo. Não fica claro pra gente o que é o departamento da agência quando a gente está estudando. Ah, eu não sei o que é mídia, não sei o que é planejamento, ainda estou descobrindo, né? Imagina. A Mas tu pessoa sabe que eu com... percebo? Eu percebo, Rafa, que o que ensina a gente realmente é o mercado. Ah, E é o o dia a mercado é dia. cruel. E o mercado é cruel. Porque você É. tem que provar todo dia que você sabe.
todo dia que você tem potencial, né? Então, é uma prova rotineira, todo dia você tem que estar ali, ó, provando para você mesma e provando para os outros que você pode, que você tem aquela capacidade de fazer aquele job, que você tem capacidade de chegar naquele objetivo. Então, e isso também se envolve criatividade, porque tomar decisão não é simples. A tomada de decisão pode te levar para vários caminhos, né? Pode te levar ao sucesso ou ao fracasso. Né? É difícil, é difícil. Mas a gente está aqui para isso, né? Para dar a cara para bater, né? Sim. Uma curiosidade que eu tenho como diretor de arte, né? Como eu já fui diretor de arte, hoje em dia sou designer e pesquisador na área do design, né? Sou mestre em design. Ainda pratico, mas não tenho tempo de trabalhar, não tenho tempo nem para fazer freela direito por conta da pesquisa, da coordenação de faculdade que faço. Então, eu sempre falo no processo criativo, né? No processo de criação, na verdade. Né? O processo criativo acontece na nossa mente, o processo de criação, as ferramentas, decisões, ações. Como funciona, Rafa, o processo de criação no departamento de mídia? Eu sei como funciona na criação. Eu sei os meus recursos, as minhas ferramentas que eu tenho disponível, as ferramentas que eu posso gerar, né? Na direção de arte, ou com o meu dupla, mas me fala como acontece o processo de criação na mídia, como o profissional de mídia consegue desenvolver o processo de criação dele. Sim, da mesma forma que vocês fazem lá o brainstorm para tirar alguma coisa disso tudo, a gente também faz na mídia, né, obviamente. Mas, assim, em todas as agências que eu passei e que eu falo para todo mundo, eu gosto de trabalhar dessa forma, é o trabalho integrado. Primeiro, quando a gente recebe um briefing, todas as áreas estão juntas, mídia, criação, planejamento e atendimento. Vamos se reunir e vamos falar disso aqui. Então, o planejamento vai ajudar a gente no conceito, ajudar a criação, principalmente a desenvolver o conceito. Esse conceito também vai nos ajudar a guiar a mídia. E a gente tem recebe um outro briefing além disso, né? Que é verba, quem é o target, quais são os mercados. Tem todo um desafio que está um pouco engessado aí, porque a gente também não pode viajar e fazer o que a gente quer, né? Porque no final do dia a gente vai ter que entregar esse trabalho. Então, assim, hoje, quando a gente sai de uma reunião de briefing dessa, a gente se reúne e tá, agora que a gente, vamos ajudar aqui, vamos entender quem é esse target do cliente, porque nem sempre ele vem mastigado, nem sempre ele vem, vem, sei lá, mulheres, ambos os sexos, ABC, 25 anos mais. Tá, mas quem é essa mulher? O que é que ela gosta de fazer? O que é que ela faz nas horas livres, entendeu? Então, a gente, dentro das agências hoje, tem softwares que ajudam a gente a mapear essas pessoas. E o que essas pessoas consomem? Mas não só consomem como gostam de atividades de lazer, gostam de ir para shopping, gostam de carro, gostam de moda, enfim. Mas também o que é que elas consomem de e-mails? Essa pessoa é mais conectada na internet, ela passa mais tempo na TV, não, ela está mais out of home, então é na rua que eu vou pegar ela. Então, esse tipo de pesquisa vai ajudar a embasar a gente e chegar numa defesa de tipo, tá, queremos pegar essas pessoas aqui, onde elas estão, então softwares vão nos ajudar a mapear. Obviamente tem toda a experiência, né, a gente entender isso, além do software, ter a sensibilidade de saber, tipo, cara, é isso mesmo? Será que tem algum viés aqui? Vamos entender melhor? Então, a gente fica fazendo esses paralelos e também buscar os parceiros de mídias corretos, porque a gente também não pode negligenciar algumas coisas. É no Pay TV que essa pessoa vai estar, é na TV aberta, é na internet. Agora que a gente sabe disso, quem são os parceiros que a gente vai trazer? É o Google? É o Facebook? É o SBT? É X? Enfim. Então, assim, depois desse apanhado todo, a gente conversa, né? Sabendo de todo esse entendimento, a gente senta com alguns veículos de comunicação, porque esses caras também tem propriedade para falar, eu tenho formatos diferenciados que podem te ajudar nisso. Eu tenho um novo formato na internet que vai potenciar para gerar lead, se for o caso da campanha. E aí tem um objetivo também, é awareness. É um lançamento de uma campanha ou é uma manutenção que eu não preciso fazer muito esforço de mídia? Então, tudo isso vai impactar no desenrolar aí do plano de mídia, né? E aí, depois que a gente faz todo esse apanhado, começam a ter as ideias, surgir, e aí, assim, óbvio, os 30 segundos básicos, que são os tradicionais, se a verba for couber dentro disso, tem que ter.
Mas eu acredito que tem que ter também algumas coisas que recheiem, que a pessoa tenha essa experiência de marca, que a pessoa entre em contato com a marca. E aí eu queria trazer aqui, por exemplo, para ilustrar isso tudo que eu estou falando, sei lá, 2 exemplos. Um caso de... Eu trabalhei muito tempo com a Natura, né? É uma marca muito inovadora, a marca gosta de trazer não só a inovação dos produtos, mas também de utilização de mídia, de falar com esse público de uma forma diferente. A gente estava fazendo um lançamento de uma maquiagem que era aquarela, era tons fortes, era primavera-verão, então a gente tinha que mostrar como isso que ia acontecer. Como que a gente faz isso? Como que a gente mostra essas mulheres com essas cores no verão, enfim. E acho que as meninas aqui que estão na live vão saber, tem uma loja de roupa feminina que se chama Farm. É uma marca do Rio de Janeiro, super transada, colorida. E a gente ficou sabendo, eu consumo essa marca, eu fiquei sabendo que ia ter uma mesma coleção com o mesmo nome da campanha, a brasileira. Falei, cara, fechou, vamos falar com a Farm e vamos fazer essa parceria juntas. E bateu, o santo bateu, a gente fez um desfile de moda, todas as modelos entraram maquiadas com aquarela. Tinha na poltrona da galera que ia ver o desfile a maquiagem no necessaire, tinha maquiadoras durante o evento para maquiar quem estivesse lá. Depois, quando a coleção foi para as lojas, tinha tag nas roupas com a maquiagem que combinava com aquele look. Dependendo do quanto o valor que você comprasse, você já levava aquela maquiagem para casa, já para compor tudo isso. Então, assim, são coisas que você não precisa só estar na TV, só estar no digital. Obviamente, isso é um complemento, mas essa experiência com a marca compõe toda essa estratégia, entende? Então, acho que totalmente tem até gente aqui, sim, conheço a Farm. As farmetes, né? Então, eu acho que esse tipo de coisa gera uma experiência que às vezes é tão importante quanto ou mais uma mídia tradicional, sabe? A gente buscar fazer esse tipo de coisa. Eu lembro também outro desafio super interessante que eu tive, que foi na Braskem. A Braskem, ela produz matéria-prima para plástico. Aí você pensa, que você vai fazer o quê com essa marca? Você vai botar na revista específica? Não. Como eles produziam isso? Eles produzem as próteses dos para-atletas. Eles patrocinavam os para-atletas para deixar a corrida mais leve, para eles nadarem mais rápido, né? Dependendo do que for a prótese. Então, por eles terem essa matéria-prima e patrocinar os para-atletas, aí a criação falou, cara, a gente queria fazer um filme com recorde do para-atleta. Se o recorde dele foi 13,5 segundos, eu quero fazer um filme com 13,5 segundos. E aí tinham 3 tempos meio quebrados desse. Aí a gente falou, tá bom, vai pro digital, a gente põe no YouTube, vai, blá, 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 que permite qualquer formato. E aí eu fiquei pensando, cara, não, vamos botar, vamos... E a verba do cliente super pequena também. Eu falei, não, a gente vai botar na TV. Por quê? Na TV a gente compra só os formatos inteiros, né? Ou eu compro 15 segundos, eu compro 30, ou eu compro 60. Eu não posso comprar 29,2, porque toda a engenharia da emissora está baseada nisso. Aí eu falei, cara, vamos chamar as emissoras de TV aqui, vamos contar o desafio, e é um case. A gente nunca fez isso, nunca no Brasil a gente teve uma quebra de 15,5 segundos na emissora de TV. E aí chamei umas emissoras, claro, me falaram que eu era louca, claro que não, tal. Algumas falaram não e outras toparam. Falaram, vamos, tô nessa contigo. Então, assim, o que aconteceu? O cliente adorou, porque ele ia pra TV. A gente conseguiu mais verba pro plano, né, pro plano. E eu consegui viabilizar uma coisa inédita. Porém, num formato que já existia, né? A TV tá lá, passando. Então, assim, esse tipo de coisas que vocês conseguem fazer te dá uma repercussão, né? Uma experiência, um case, viraliza. E a campanha fica, às vezes, ela vale muito mais do que ela se pagou, entendeu? Gera tanta repercussão que o que você pagou por ela no final já pagou, entendeu? Já gerou buzz, já foi para e-mail e mensagem, já foi para a própria marca, já saiu no clube de criação, já ganharam prêmio. Então, assim, cumpriu, sabe? E o cliente saiu super feliz, super satisfeito. Então, são pequenos detalhes que a gente tem que enxergar aí em mídias que já existem. É só o jeito de olhar, sabe? Sabe o que eu falo, Rafaela, sempre para os alunos? Deixe que o cotidiano te ofereça elementos. Só isso.
É buscar, né? Não é só o ver, tem que enxergar, né? Não é só ver, tem que enxergar a oportunidade. E é isso que a criatividade faz, né? Existe muito aquela coisa, sabe, Rafa? Eu não sou criativo. Isso é geral. Muita gente não se acha criativo, mas a criatividade ela é inerente ao ser humano. A criatividade ela não se aprende, ela se potencializa. Todo mundo tem a capacidade cognitiva, todo mundo tem a capacidade de ver, aprender, né? Segurar e depois replicar. Eu sempre falo, ó, Exato. quando a gente acorda de manhã, eu falo isso para os meus alunos, né? Quando a gente acorda de manhã, a gente já acorda tentando otimizar o dia. Isso já é um plano criativo. E com o passar do Exatamente. dia, passar das coisas, a gente vai buscando elementos para melhorar esse dia, para melhorar essa semana. Então, eu enfatizo muito nisso. Então, é buscar oportunidades é tentar enxergar, como você está falando, né? Olha, não, estou vendo uma oportunidade aqui, vamos tentar. Então, isso é Uhum. muito importante. É ação. É. Criatividade está ligada à ação. É E eu, atitude. É eu querer. acho que no dia a dia da agência também, você não tem uma rotina. Não existe uma rotina. Eu nunca sabia o que ia acontecer comigo na agência. Eu só sabia que eu ia chegar. Mas poderia acontecer qualquer coisa. Poderia ser que eu tivesse um problema de financeiro que eu tivesse que resolver. Sei lá, uma pessoa da minha equipe errou e eu preciso corrigir naquele momento. A campanha, sei lá, o cara não veiculou, então eu tenho que buscar solução criativa em tudo. Não é só ser criativa de pensar em estratégia, mas é criativa de tipo, putz, como é que eu soluciono esse problema agora, gente? Calma. Vamos pensar. E aí é que eu sempre falo para o pessoal que a minha equipe, né, que trabalha comigo, cara, vamos levar 90% do tempo em cima do problema e 10% do problema executando, porque é muito mais saudável, é muito mais, você gasta menos tempo, porque se você já vai com aquela, já vou fazer, você bloqueia, não consegue tirar uma tela em branco, às vezes não é o caminho criativo bloqueia. Então, se você já esgotou todas as possibilidades ali, putz, é isso mesmo, essa é a melhor ideia, esse é o melhor caminho, então tá. Agora fica fácil de botar no papel. Eu já sei de tudo. Agora é só botar no papel e ajustar o layout, mais ou menos isso, vamos dizer assim, né? De mídia. Então, Ó, assim, tem aluno aí, ó, Rafa. Tem aluno tem. aí, hein? Ó, pessoal, tem. Olha só, falando que o Rick, ó. Beijão, meu bem. Eu tenho alunos maravilhosos esse ano, assim. Eu tenho um alunado muito bom, uma galera super articulada, super interessada, com Legal. vontade de aprender, né? E tem mídia, Resiliente. tem gente que quer ser mídia também ou só criação? Que Então, eu aí estou falar para conversar conhecendo. comigo. Ó, gente, ó, o pessoal aí, ó, gente, pode perguntar, tá? Fazer pergunta aqui que a Rafa responde, não tem problema algum. Eu sempre falo isso em aula, gente, ó, pode perguntar, não tem problema, eu tô aqui para responder mesmo, pra gente E trocar depois ideia. também, né? Porque eu acho que você vai deixar a live gravada. Se eles quiserem Vou depois, eu deixar a deixo live meu e-mail com você. gravada. É isso. Aí você põe lá e eu respondo com o maior carinho. Tem, ó, é o pessoal dizendo aí, eu tenho, tem aluno, meu alunado nossa, foi assim, foram selecionados, né, esse ano, né? Uma galera, são super novinhos, sabe, Rafa? Aí super interessados, estão sempre querendo fazer o melhor. E isso é muito legal, porque isso estimula a gente também. Né? Então a gente existem métodos pelos quais eles não estão inteirados disso, que o professor, né, tenta, de uma certa forma, ali e conduzi-lo ao melhor aprendizado. Às vezes a gente puxa a orelha um pouco, às vezes, sabe, na hora de elogiar também tem que se elogiar, eu acho que é Uhum. necessário, porque o elogio estimula, né? E falando de criatividade, em se tratando de criatividade, quanto mais estimulado, quanto mais estímulo você recebe, mais você tem feedback, mais você tem para dar, né? E uma Com coisa certeza. que por exemplo, eu sempre falo, gente, quer ser mídia? Vai conhecer mais os procedimentos do departamento de mídia. Quer ser criação? Vai conhecer mais sobre os processos desenvolvidos dentro da criação. Quer ser redator? Vai ler, vai escrever. Quer ser diretor de arte? Vai conhecer dos Uhum. movimentos de arte, vai estudar sobre arte, sobre design, até sobre arquitetura, tudo aquilo que venha a me inspirar, tudo aquilo que possa fazer com que eu desenvolva um bom conceito.
Mas, no geral, Rafa, isso que você fala, eu vejo aí que, em suma, chama-se solução de problema. Um bom publicitário é aquele que sabe solucionar um problema. Isso é criatividade. É quando você sabe solucionar bem esse problema e solucionar de forma diferenciada. Porque o óbvio, o igual, todo mundo faz. Quando você Exatamente. consegue fazer isso de uma forma diferente, você realmente você conquista, você atinge tanto o teu público, o potencial, né, quanto os outros que você nem imaginava que atingiria. Enfim, então eu vejo que o mídia ele tem um papel muitíssimo importante. Eu, como criativo, né, como diretor de arte, designer, gráfico, eu vejo, enxergo a importância, né, o valor do mídia, porque o mídia é aquele cara que, sabe aquele ditado, o artista vai aonde o povo está? O mídia é esse cara. Ele Exatamente. E até leva o porque artista se. onde o povo O que que está. adianta uma campanha ser super bem sucedida na criação e ninguém vê, né? Não adianta de nada. Exatamente. Então, assim, é levar isso, é levar essa melhor criação para a melhor mídia. E aí a gente sobe os dois, né? Um trabalha ligado com o outro. Por isso que eu tô falando, não existe uma criação sem a mídia sem criação e sem planejamento também, obviamente, porque o conceito da campanha, a chave está com eles, guardada, então é eles que vão nortear a gente, cara, tá fugindo do conceito, isso aqui não passa, isso aqui passa, enfim, eles que vão dar aí esse norte pra gente, então assim, é tudo atrelado. Por isso que eu falo que, tipo, trabalhar em conjunto é muito mais gostoso, né? É muito mais saudável também, porque tem aquela troca. Às vezes tem uma ideia que eu levo da mídia e a criação fala, putz, isso aqui vai ficar legal com isso e isso. Ou a criação fala, cara, o que é que eu faço com isso aqui? Aí a mídia fala, putz, isso aqui ficava bom em tal É lugar, ou em muito tal bom, né, veículo. quando trabalho, quando rola esse trabalho Exatamente. multidisciplinar, né? Muito legal essa interatividade, essa Exato. conexão que os departamentos têm dentro da publicidade. Exatamente, exatamente. Então, assim, eu sou suspeita para falar, mas assim, eu amo o que eu faço, eu amo ser mídia, eu acho que eu nunca pensei em ser outra coisa. Não tenho plano B, apesar de eu ter acabado de mudar de lado, né? Mas Era isso tem que eu ia falar essa. agorinha. É, Como assim? Mas de repente, assim, ó, eu vou tentar experienciar um outro momento profissional. Gente, a Rafa agora está no Sistema Brasileiro de Televisão. tô com Agora o a tio Rafa Silvio. é executiva com o tio Silvio lá, com o SBT. E como está sendo essa É, experiência, Rafa, de estar essa eu troca, né? sim, Valiosa, lógico, muito valiosa. super, super. Eu sempre, há uns 2 anos, há uns 2 anos, dá uns 2 anos pra cá, eu já tenho pensado nisso. Tá, eu trabalhei sempre em agência, eu nunca experimentei o outro lado do balcão. Mesmo sendo cliente, hoje em dia tem muitos clientes que têm departamentos de mídia dentro. Isso é importante também saber, porque aí você amplia o seu leque de possibilidades, né? Você não só precisa trabalhar dentro de uma agência de publicidade se você quer ser mídia, né? Você tem aí outros caminhos. Ou em cliente, que tem departamentos de mídia dentro do cliente, que você vai, né, cuidar da agência, no caso, avaliar os planos que a agência te desenvolve, enfim. Ou dentro de veículos de comunicação, que aí você está vendendo aquilo, né? Você deixa de ser comprador para ser vendedor. E aí, há um tempo, eu já tenho pensado nessa transição para provar isso. Eu queria ampliar a minha carreira, e já estou há 16 anos em agência. E eu falei, cara, se eu não mudar agora, eu não mudo mais. É minha hora. E comecei a falar com algumas pessoas que eu conhecia, também ter um bom relacionamento, isso ajuda bastante. E falei que eu queria ir para Network, outro. gente, network é tudo, hein? Network é Exatamente. tudo. Tem um LinkedIn aí para se fazer network, conhecer as pessoas, trocar experiência, conversar, abrir espaço, porque o mercado está concorrido Isso. e network é tudo. E Isso nem aí. só isso também, mas assim, cuidar das relações, né? Eu acho que eu tô aqui em São Paulo há 16 anos, então essas pessoas que eu tô junto agora no SBT, cara, eu conheci eles há 15 anos atrás, quando eu cheguei. Então, são pessoas que já conheciam o meu trabalho, já sabia quem eu era, já tinham participado da minha história e que eu cultivei, né? Aí ao longo dessa caminhada. Então, fazendo o meu trabalho direito, sem, né? Sendo humilde, não passar a perna em ninguém, enfim. Tratar, cuidar dessas pessoas, porque ninguém sabe o dia de amanhã, né? Esse mundo aí vira. Enfim, aí só para falar um pouco do SBT, eu recebi esse convite para participar desse processo seletivo e topei.
E consegui, passei no processo e tô lá agora. Então, assim, tá sendo um super desafio, porque agora eu tô do outro lado e agora eu entendo muito mais de agência. Eu sei muitas vezes assim, putz, isso precisa ser ajustado, a agência precisa de mais informações disso. E era isso que eles precisavam também, de uma pessoa com cabeça de agência para ajudar nessa parte de vendas, tá? Tipo, não, cara, esse projeto ele não fica de pé dessa forma. A gente tem que levar isso e isso para defender. Então, por outro lado, também, eu não deixei de exercer, né, a mídia lá dentro. Eu ainda penso com essa cabeça de falar, cara, a agência, isso aqui não vai funcionar para os clientes. Ou essa proposta tem que ir dessa forma. Ou, tipo, isso é melhor se ficasse dessa forma. Então, eu tô conseguindo fazer esse paralelo aí, né, de outra forma, do outro lado do balcão. Ainda é recente, tem um mês, então eu tenho muita coisa para aprender ainda lá. Aprender até... E para ensinar, né? E para ensinar, né? Não, e para ensinar, total. Essa troca tá sendo super fera, assim. Eu tô adorando, porque eu tô conseguindo trocar com os departamentos, sabe? Pô, dar minha opinião em relação a... E agora, falando com os mídias, eu falo, cara, já entendi. Não precisa me explicar mais. Já sei exatamente o que você quer. Então, isso otimiza o tempo, né? Então, claro. Assim, tô super feliz lá. Ah, que bacana. Ô, Rafa, a gente falou aí nós falamos anteriormente de desafios, né? Mas assim, desafios bons. Mas assim, aquela bomba, sabe aquela bomba de repente que chega assim, na tua mesa e que você tem que resolver rápido, sabe? Tipo assim, no improviso e que você realmente tem que ter aquele insight. É aquele momento que você não tem tempo, você faz, ai meu Deus do céu. Na criação acontece muito, né? Você passa uma semana, às vezes, preparando uma campanha e o cliente faz, não gostei. Ou então, só troca duas coisas, o título e o resto, e o fundo. Então, foi pra conta... Ou seja, né? Pizza, acabou. Vai rolar pizza. Vai rolar pizza. Ou seja, pizza, né? Tirar o sapato, levar o chinelinho, o levar a Havaiana, o Crocs, exatamente, pra agência, para dar aquele conforto, né? Então... olha, o SBT tem muito que aprender com a Rafa. Olha só. Não vi quem falou. Legal, não apareceu aqui para mim. Foi o... Vamos lá. Foi o Joniel. Boa, Joniel. Bem-vindo, Joniel. Cara, eu tive duas grandes bombas na minha vida. Não foram bombas boas, mas eu acho que vale contar um pouquinho, assim, que nem tudo são flores, né? Acho que não só na mídia, mas na publicidade. Isso foi logo quando eu cheguei aqui em São Paulo também, passei por uma experiência muito foda, que eu cuidava da conta da Gol também. Eu atendia várias contas na UMAP, eu não só atendia chocolates, né? Eu atendia Boticário, Gol, Masterfood. Enfim, olha, uma delas era Gol. Ela é um exemplo de postura, ó, a Aline aí, ó, gente. A Aline elogiando a Rafa. Vamos lá, Rafa, para não quebrar a tua linha de raciocínio. E aí, cara, eu lembro que aconteceu, o avião da Gol caiu. Lembro. Só que assim, isso foi em 2016, meu, cara, morreu um monte de gente, e agora? Uma campanha institucional no ar, o que a gente vai fazer? Então, assim, são situações que você fala, cara, não tem o que fazer. Agora, aí pra agência, a gente foi tirar toda a campanha do ar, né, obviamente, imagina tirar do Brasil inteiro, rádio, jornal, revista, blá, blá, blá. Não, o anúncio não pode sair, revista, pelo amor de Deus, parem as gráficas, parem as máquinas, literalmente. Então, acho que esse foi bom que só foi tirado do ar. Então, deu menos trabalho e foi menos impactante. Mas eu acho que o mais pesado foi... Eu atendi agora a conta da Vale, na última experiência que eu tive na África, da Vale do Rio Doce. E eu estava aqui em casa, vendo o jornal, quando eu vi que a barragem de Brumadinho estourou. E eu atendi a conta... Eu nem pensei duas vezes, eu troquei de roupa e fui pra agência, sem nem imaginar o que me esperava, né? Porque todo mundo fez a mesma coisa, sem ninguém se falar. Porque eu tinha uma campanha gigantesca no ar, e aí é diferente, né? Porque em 2006 eu era estagiária. Em 2019, quando a barragem estourou, eu era diretora da conta. Então, assim, eu precisava ter alguma coisa pra falar. Eu precisava ter alguma... O que a gente vai fazer agora? Não é só mídia, não é só criação, não é só agência. São vidas que uma cidade foi destruída. Que foram perdidas, né? Sim. Exatamente. Então, assim, era um momento que todo mundo estava super sensibilizado com aquilo, só que você tem que ser profissional e falar, ok, esse é o meu trabalho, eu não vou poder deixar na mão e falar, não vou fazer, porque pessoas morreram, ou... Você tem que ser fria e calculista e falar, cara,
tá bom, o que a gente vai fazer aqui agora? Não tô dizendo que tá certo, não tô julgando se a marca tá certa, se é errado, se é... mas você tem que resolver, que você tá ali para isso. E as pessoas estão esperando isso de você. Então, assim, obviamente que foi uma decisão não só da mídia, mas foi uma decisão de presidente da Vale, até todo mundo, aconteceu tudo isso que vocês viram. Mas, assim, sempre a agência de propaganda muito dentro do que aconteceu. Esperando até uma resposta nossa para os próximos passos, tá? O que a gente faz? Se vocês vão lá se propor ajudar as pessoas a tirar, né, ajudar a cidade a se recuperar, vocês precisam falar isso para a mídia também. Porque também fica uma coisa muito... é culpado e não está fazendo nada. Não, eles estão tentando ajudar. Obviamente não tem ajuda que se pague, são vidas, né? Mas Rafa, chegou aqui agora a Roseni. Rô, beijo, bem-vinda. A Roseni foi um exemplo de coordenadora para mim, aprendi muito sobre coordenação. Hoje, como coordenador, sim. Olha, a Roseni. Aprendi muito, me ensinou bastante. Então, foi essas duas bombas aí que eu tive que rebolar para sair um pouco do emocional para o racional e falar, tá bom, gente, é isso, vamos fazer isso, essa é a melhor decisão, estrategicamente, e como que a gente vai reerguer tudo isso aqui que caiu por lama, né? Enfim. Imagine a criação, né? Também, imagine para a criação, não foi fácil. Pessoas que têm famílias, pessoas que estavam mais próximas, pessoas pediram demissão para não ter que criar para isso. Então, causa um impacto emocional para quem trabalha nisso. E eu fico imaginando, né, outras marcas que também se envolvem em coisas assim, que você tem que pensar friamente. E é o seu trabalho, ser publicitário é isso, é como ser médico e salvar o bandido. Meio que é isso. Você vai, né? Essa gente só, opa, eu te amo, Rick, valeu. Então, e é muito engraçado, né, Rafa? É um conjunto de fatores, né, que faz com que você tenha que ter essa tomada de decisão. E essa tomada de decisão não é fácil. Na criação, o que é que acontece? Acontece essas explosões, por exemplo, o cliente, porque hoje em dia não existe mais prazo, né? O prazo mais comum foi para ontem. Não existe mais o prazo daqui a 2 dias, daqui a 2 semanas. É raro. Eu falo assim, gente, generalizando, tá? Mas sim. Existe sim, mas são poucos. O cliente sempre... É duas coisas. Tem pouca verba, sempre, e o prazo foi para ontem. E quer fazer barulho, né? Com pouca verba, quer o mundo inteiro, né? Não é à toa, né, Rafa, que hoje o mídia tem um reconhecimento também dos maiores festivais internacionais do mundo, né? Tem o Medias Lions aí, que reconhece o trabalho do profissional de mídia. O profissional de mídia ele tem um valor muito importante para a criação. Eu, como criativo, né, da área do setor de criação, né, eu acho muito engraçado essa redundância, criativo do setor da criação. Do setor de criação, Do setor de criação, Mas criativo realmente é todo o departamento, galera da produção, sabe? E tem que ter um bom mailing para saber realmente quem pode produzir em uma situação ok, para que o barato não saia caro. E, enfim, isso generalizando, né? Tem o pessoal do tráfego dentro da própria criação, né? Que tem que ter um mapa, saber distribuir, saber coordenar as duplas. Tem o próprio atendimento, que é o atendimento, gente, é um profissional de extrema importância também, porque é o cara que faz a ponte cliente-agência, agência e o cliente. Ele é agência para o cliente e é o cliente para a agência. Se ele não entender a cultura do cliente, se ele não entender as perspectivas do cliente e não identificar a dor do cliente, como ele vai escrever, como ele vai brifar a agência, como é que ele vai escrever esse briefing? E o briefing é muito importante, você sabe disso. É um briefing para uma campanha inteira. É para todo mundo. Exatamente. Para todo mundo. Né? É um documento só único para todo mundo. Depois que você receber aquele briefing, você vai ter que, cada um no seu quadrado agora. Agora vamos trabalhar, cada um no seu quadrado. Então, eu acho que realmente é uma ação em conjunto. Eu acho que a criatividade, ela funciona como uma rede, né, de conexões que acontecem dentro daquele ambiente criativo. Né? Todo ambiente estratégico deve, por obrigação, de ser um ambiente criativo, mas a gente fala ambiente criativo em se tratando de agência de publicidade. Sim, como um todo, né? Como um todo.
Mas, Rafa, tem muita gente aí, tem algumas pessoas que vão ver essa live depois, sem dúvida, e aquela velha pergunta, né? Aquele tradicional, né? Qual o recado que você dá para o pessoal que está afim, né, de conhecer mais sobre a área de mídia? Ah, Sim. eu tenho as mesmas necessidades, eu sinto o que a Rafa sentiu ali no começo, né? Como é que eu faço isso? Né? Vamos lá. Sim, eu acho que se você realmente tem esse interesse, é como você falou, né? É se envolver, é buscar informações sobre o que o mídia faz, como é isso dentro de uma agência. Eu sei que talvez estudante tenha um pouco de dificuldade de como entrar dentro de uma agência, né? Porque eu sei que não é fácil para todo mundo. Não é Não é. fácil. Então, tem um grupo de mídia, né? O grupo de mídia ele existe em vários estados. Eu acredito que nos maiores capitais, vamos dizer assim. E aqui em São Paulo, acho que não sei se a maioria das pessoas que estão aqui vendo a live são daqui, mas tem o grupo de mídia de São Paulo. E ele tem uma agenda de cursos, tanto focados para profissionais que já estão no mercado, quanto para alunos, né? Olha E que quem legal dá isso. esses cursos são os profissionais. Tipo, eu participava do grupo de mídia, é, assim como meus colegas de trabalho também dão esses cursos lá. Então, assim, eu acho que esses cursos, obviamente, é um investimento, você tem que fazer, não é barato, né? A pessoa já paga uma faculdade e já tem todas essas despesas, mas é um investimento que você faz na sua carreira. Então, assim, você consegue, né, até parcelar, mas eu acho que tem cursos que são interessantes e você estar em contato com pessoas do mercado já abre um caminho de relacionamento. Se você está interessado, é num café, tá lá o cara, o professor, é você chegar, é você falar, enfim, tirar dúvidas, é perguntar mesmo na hora da aula. Além de, tipo, tem cursos do Facebook, do Google, que você pode se aperfeiçoar mais, né? Hoje em dia, o digital está muito forte, então você não precisa saber, precisa conhecer todas as ferramentas, né? Principalmente aí YouTube, Facebook e Google que estão dominando, estão tirando muita As parte lives, hoje em dia a gente tem tanto pessoal tá tendo Exatamente. overdose de live, a gente sabe. E Mas tem também muito tem muito conhecimento, conteúdo gratuito que você sim, sendo pode ver distribuído, aí. claro. Exatamente. Então é surfar essa onda aí das lives, que a gente está nesse momento. É difícil, porque não tem mais esse relacionamento face to face, como a gente gostaria para fazer relacionamento. Mas eu acho que tem muito conteúdo bom aí na internet. E se utilizar a favor, pegar mesmo, meter as caras e conhecer e entender, tá? O que é isso? É mídia, tá? Enfim. E também, assim, tentar utilizar o LinkedIn como ferramenta, como você falou, adicionar agências, adicionar quem é mídia, os Pessoas mídias da trocar agência, ideia. e falar, Sim. passar e-mail mesmo, olha, tô afim, sou publicitário, tô estudando ainda, mas se tiver vaga de estágio, porque sempre rola umas coisas assim, meio que na cara e na coragem você consegue, sabe? Eu acho que tem que ser usado, tem que se arriscar Explorar mesmo. mesmo, né? O não a gente já tem. E isso, E assim, seja humilde, ame o que você faz e vá com calma. Porque eu sei que essa geração hoje em dia ela é um pouco apressada, né? A querer tudo agora. A querer tudo agora, se não aconteceu, eu fico frustrado, eu já desisto. Não, e se você tem essa resiliência. Eu vontade, sempre falo também, gente, tem que cara, ser persiga. resiliente, tá? Porque o não você já tem, cara. Você vai correr atrás das Exatamente. aprovações, Exatamente. né? E olha, Não. enquanto a esse conteúdo, Rafa, que a gente falou aí, que está sendo distribuído gratuitamente, eu sei que overdose live, as pessoas estão fazendo live, mas tem muita live que realmente agrega. Tem cursos gratuitos que agregam. Se você está em casa, vai, corre atrás, faz. Tudo que vem a adicionar, tudo que vem para o meu arquivo, vai estar alimentando o meu repertório. Eu estou bebendo de Inclusive, várias fontes. eu Entendeu? estou Isso é lembrando aqui importante. também que o grupo de mídia está fazendo lives com os profissionais de mídia. Então, fica ligado, segue o grupo no Instagram, no Facebook, LinkedIn, que as lives estão sendo transmitidas por lá. Eu acho que é importante assistir, fazer perguntas, já que tem essa interação, né, de conseguir. E, cara, manda e-mail. É isso, se Oh, legal. utilizar da melhor forma dessas Rafa, plataformas, né? temos 5 minutos, tá? Nesses 5 minutos aí, eu vou deixar para que você deixe a sua frase aí. Primeiramente, Rafa, eu quero dizer que foi engrandecedor esse papo. Né? Eu tenho certeza que quero agradecer a todos que estiveram presentes, né? Que
reservaram esse tempinho aí para ouvir as suas experiências. E maior certeza ainda que ela foi de grande valia. Eu acho que acrescentou muito. Tem muitas pessoas que têm curiosidade de como o mídia desenvolve suas ações, o que é ser criativo na mídia. É lógico que o Instagram só nos oferece uma horinha, né? Mas tem muita coisa a ser conversada, tem muito papo, a gente pode bater um papo aqui depois novamente sobre isso. É muito raro assim ver essa interação assim, criativo e mídia, né? Mas Sim, é verdade. eu sempre tive essa vontade de chamar esses profissionais para conversar, né? Para ver a publicidade como um todo, como um conjunto benéfico, para resolver problemas com criatividade. Novamente, né? Aquela palavra criatividade. Então, eu quero agradecer a tua disponibilidade, tá? A tua paciência, né? Em trocar essa ideia comigo, lógico. E é isso, Rafa. Imagina, eu só tenho a agradecer. Obrigada a você pelo convite, eu adorei. Uma pena que a gente não pode estar pessoalmente. Eu acho que da outra vez, já tem um tempo que eu fui na faculdade, né? Que você me convidou para fazer uma palestra lá. Então é super enriquecedor. Eu queria e vai novamente, também. Viu? Exatamente, vamos nessa. Assim que abrir, a gente vai. É de máscara, mas vai. Queria te agradecer a todo mundo que participou aí. A frase é: seja humilde e ame o que faz, que vai dar tudo certo. Boa. E depois você posta, manda meu e-mail para os seus alunos, se quiserem tirar dúvida ou alguma coisa. Ou fala teu Instagram, bater um papo. Qual o seu Instagram, Araújo, Rafa? Com PH. Rafa Araújo. Rafa com PH, tudo junto, dois A's. Então, gente, arroba Rafa Araújo com PH, tá? É o Instagram da Rafa. Podem mandar perguntas que a Rafa vai responder, tá? Sem problema nenhum. Eu espero que vocês tenham aproveitado ao máximo. Eu estou começando esse projeto agora, gente. Tentar trazer alguns profissionais, né? Vários, né? Alguns profissionais aqui que possa abordar assuntos dentro da arte, design e criatividade. Então, na mira da live, esse é o projeto. Na mira da live, essa é a live número 1. Vamos trazer aí outros profissionais para conversar sobre arte, sobre criatividade, sobre design e trocar ideia, tá, gente? Então, marca seus amigos aí, tá? Com esse vídeo. Deixa lá nos comentários. Convida as pessoas para verem, para assistirem esse vídeo, porque eu acho que o conteúdo que a Rafa trouxe foi um conteúdo muito rico, bacana. Como eu falei, o espaço é pequeno por conta do tempo, mas o conteúdo é grande. Então, Rafa, brigadão, beijo a todo mundo. Beijo, só temos aqui agora 2 minutinhos, então são os 2 minutinhos para se despedir aqui, ó. Gente, deixar um grande beijo para quem participou e deixar um beijão também para quem vai assistir. Você aí que está assistindo agora, porque vai ficar gravada a live, você que está assistindo agora, que assistiu agora essa live, tá, gente? E está gravada. Obrigado pelo prestígio. E fica aí as dicas da Rafa, tá bom, gente? Marca uma pessoa que você sabe que curte mídia aí, para que a gente possa trocar uma ideia, quem sabe, futuramente, né, Rafa? Vamos ser mídia, então... gente. É legal. O mercado está precisando. Está precisando, né, gente? Gente, ó, beijo no coração de todos, tá bom, gente? Obrigadão. Tchau, tchau, gente. Tchau.